No início, não queria fazer isso, mas já me andavam a pedir para fazer um espetáculo assim há uns 2 anos. E eu pensei, bem sabes, vão estar lá 22 mil pessoas, por isso podemos tocar algumas músicas novas e tal. Mas no final de contas, não tocamos só músicas antigas. E ele ficou a olhar para nós. Foi uma experiência muito estranha. Remete para o que aconteceu há cerca de 6 meses, quando Ricky Nelson morreu naquele acidente de avião em 1985. Todos pensavam que estava falido. O seu divórcio custou US$ 1 milhão. Devia dinheiro a todos os lados. Os seus filhos estavam prestes a herdar apenas dívidas. Então, o seu irmão encontrou um testamento escondido e os advogados descobriram algo chocante. As editoras discográficas vinham roubando-o há décadas. O que aconteceu a seguir transformou os seus 4 filhos em milionários. Os valores do acordo eram tão elevados que o juiz nem queria acreditar, mas houve um filho que não recebeu nada, e o motivo vai deixá-lo de queixo caído. Ricky Nelson nasceu a 8 de maio de 1940 em Teaneck, New Jersey. Mas não era uma criança qualquer. O seu pai, Ozzie Nelson, liderava uma big band. A sua mãe, Harriet Hilliard, já era atriz de cinema. Desde o início que a vida de Ricky foi pública. Quando ainda usava fraldas, o programa de rádio da sua família, As Aventuras de Ozzie e Harriet, já era famoso em toda a América. Em vez de crescer num subúrbio tranquilo, Ricky cresceu em estúdios de gravação e palcos de som. Os jantares em família podiam transformar-se em ensaios. As férias, por vezes, tornavam-se roteiros. Era como viver sob os holofotes permanentes, onde tudo parecia ser guiado por um guião. Até os momentos mais banais. Quando Ricky tinha apenas 8 anos, em 1949, juntou-se ao programa de rádio, ao lado do seu irmão David. Enquanto a maioria dos rapazes da sua idade trocava cromos de beisebol ou andava de bicicleta, Ricky decorava falas e recebia os seus pagamentos. Tornou-se uma estrela antes mesmo de completar 10 anos. O público adorava a sua naturalidade ao interpretar os seus papéis, e aos 10 anos já era um nome conhecido por todos. Mas a fama teve o seu preço. Não havia festas de aniversário com os colegas de turma, nem equipas desportivas, apenas luzes, câmeras e responsabilidade. Ricky não teve realmente a oportunidade de ser criança. O seu playground era um estúdio. A sua infância, de muitas formas, foi sacrificada em prol da marca da família. Em 1941, a família mudou-se para Los Angeles e instalou-se numa encantadora casa colonial verde e branca, estilo Cape Cod, no número 1822 da Camino Palmero. Aquela casa não era apenas um lar. Tornou-se o símbolo da televisão americana. A casa apareceu em inúmeros episódios da série, tornando-se um dos lares mais icônicos da cultura pop. Os fãs até passavam de carro só para espreitar, mas por dentro daquelas paredes era um negócio. Os guiões eram escritos lá. Os ensaios decorriam na sala de estar. Ozzie comandava tudo com mão de ferro, e as crianças faziam parte da equipa. As suas vidas reais eram inseparáveis das suas personagens na tela. Esta mistura de ficção e realidade tornou a série num enorme sucesso. Mas para Ricky, isso acabou por confundir os limites. O que era real e o que era encenação. Ricky também sofria muito de asma. Não eram apenas alguns acessos de tosse aqui e ali. Isso impedia-o de ir à escola, longe dos amigos, e por vezes sem fôlego, só de atravessar uma divisão. Enquanto outras crianças brincavam, Ricky ficava preso dentro de casa, a ler ou a ouvir música. Deixava-o quieto e pensativo. Observava mais do que falava. Esse seu lado de fala mansa viria a tornar-se parte do seu charme mais tarde. Em frente às câmeras, tinha uma intensidade silenciosa que o diferenciava dos demais. Por trás disto, porém, havia um rapaz solitário, a tentar respirar e a sentir-se normal. Quando o programa de rádio começou em 1944, Ozzie e Harriet contrataram atores para interpretar os seus filhos. Mas Ricky e David não gostaram. Queriam interpretar-se a si mesmos e lutaram por isso.
Em 1949, já eram os protagonistas do programa, interpretando-se a si próprios. Isso nunca tinha sido feito antes. Era uma mistura estranha de vida familiar, real, transformada em entretenimento, e resultou. A audiência subiu e as pessoas ficaram obcecadas pelos Nelson. Ricky não estava apenas a interpretar um papel. Ele vivia aquilo todos os dias. A sua vida real tornou-se pública e os fãs adoravam. Foi a primeira família de reality shows da América, décadas antes de este se tornar um gênero. Depois chegou 1957. Ricky tinha 17 anos quando cantou I'm Walking the Fats Domino no programa de TV da família. Foi eletrizante. Raparigas por toda a América suspiraram. O single vendeu mais de 1 milhão de cópias. Da noite para o dia, tornou-se o rosto da moda adolescente. Mas fora do ecrã, a vida de Ricky já se estava a transformar em algo muito mais adulto. Festas miúdas, carros velozes. A fama abriu todas as portas e Ricky passou por todas elas. Era encantador, mas também selvagem. Educado nas entrevistas, mas rebelde nos bastidores. Começou a deixar crescer as patilhas e a pentear o cabelo para trás. Pequenas rebeldias que irritavam os seus pais, que ainda queriam manter o controle. Mais tarde nesse ano, o seu primeiro single, com a Imperial Records Bebop Baby, fez história. O álbum acumulou 750 mil encomendas antecipadas ainda antes de chegar às lojas. Quando chegou, ultrapassou 1 milhão de cópias e entrou no top 5 das tabelas de pop e R&B. Ricky já não era apenas um ídolo adolescente, ele era um grande sucesso. O seu álbum de estreia, Ricky, chegou ao topo das tabelas. De repente, ser jovem e bonito deixou de ser apenas algo encantador, era dinheiro. As editoras discográficas viam cifrões em cada adolescente com uma guitarra e Ricky provou que funcionava. Mas Ricky também estava a envolver-se em relacionamentos intensos. Algumas coisas teriam chocado os seus fãs se soubessem. Uma delas foi com Marianne Gaba, que interpretava a sua namorada na TV. Fora dos ecrãs, o clima era quente. Mais tarde, Ricky admitiu que se beijavam durante horas, o que na década de 1950 era um escândalo iminente. Chegou mesmo a dar-lhe um anel de ouro com a inscrição para Marianne, com amor, Rick. Ela pensou que isso significava que a relação era séria. Não sabia. Ricky já se estava a envolver com outras raparigas, incluindo a cantora Lori Collins, com quem começou a compor músicas. Para o público, era impecável, mas o verdadeiro Ricky era um adolescente a viver intensamente, e poucos sabiam a verdade. Tudo isto deixou os seus pais muito nervosos. Ozzy e Harriet não eram apenas pais. Eram produtores, empresários e guardiões. Detestavam a quantidade de namoradas que Ricky tinha. Achavam que o amor iria atrapalhar o seu foco. Ozzy, em particular, era muito rigoroso. Mesmo ganhando $500 por semana na adolescência, o pai de Ricky não permitiu que se tornasse mimado. Ricky recebia apenas uma pequena mesada. O seu pai não queria que ele ficasse mimado. Esse controlo estendia-se também à sua vida pessoal. Os rumores de noivado eram abafados. Os relacionamentos sérios eram desencorajados. Mas Ricky, já habituado à fama e à pressão, começou a revoltar-se. Namoradas secretas, festas até altas horas da noite. Ele ainda era o rosto da família de TV favorita da América, mas nos bastidores estava a distanciar-se cada vez mais do controle deles. Ricky Nelson tinha apenas 17 anos quando o seu álbum de estreia chegou ao primeiro lugar. O álbum, simplesmente intitulado Ricky, foi lançado em outubro de 1957. Em poucas semanas, dominou as tabelas musicais e manteve-se no topo da tabela de álbuns da Billboard durante 2 semanas. Isto fez dele o artista mais jovem a alcançar tal feito na época. Mas não se tratava apenas de um adolescente a cantar músicas cativantes.
Ricky já era uma estrela na televisão, graças a The Adventures of Ozzie and Harriet, um dos programas mais vistos na América. Todas as semanas, milhões viam-no não só atuar, mas também cantar. Enquanto outras estrelas como Elvis dominavam a rádio, Ricky reinava nas salas de estar e nas ondas hertzianas. Músicas como Bebop Baby e Have I Told You Lately That I Love You já estavam a subir nas tabelas, mesmo antes do lançamento do álbum. O seu sucesso não foi coincidência. Foi um sistema. Por detrás deste sistema havia um gênio, o seu pai, Ozzie Nelson. Como produtor do programa de TV da família Ozzie, viu uma oportunidade que mais ninguém tinha percebido. No final de cada episódio, Ricky apresentava uma música inédita. Aquilo não era só fofo, era genial. 10 milhões de pessoas viam o programa todas as semanas. A exposição era enorme. Quando Ricky cantou I'm Walking no programa em abril de 1957, a canção saltou para o quarto lugar das tabelas. O lado B, uma canção romântica adolescente, alcançou uma posição ainda mais elevada, chegando ao segundo lugar. Este tipo de impacto era inédito. Ozzie garantiu que as músicas de Ricky fossem incorporadas na narrativa e manteve um controle apertado sobre as aparições do cantor. Nem sequer o deixava participar no programa do Ed Sullivan. Por que partilhar os holofotes quando podiam ficar com toda a atenção para si? Depois veio Poor Little Fool. Em agosto de 1958, tornou-se a primeira canção a alcançar o topo da recém-criada tabela Hot 10 da Billboard. Só isso já teria ficado para a história. Mas há mais. A música foi escrita por uma rapina de 15 anos chamada Sharon Shealy. Ricky gravou a música a contragosto. Nem era para ser um single, mas as rádios adoraram. A Imperial Records ignorou os protestos de Ricky e lançou-a. A música chegou ao primeiro lugar, permaneceu lá durante 2 semanas e também entrou nas tabelas de música country e R&B. Este momento consolidou o lugar de Ricky na música para sempre. Os seus herdeiros ainda lucram com ela. A música já foi regravada inúmeras vezes, mas nunca ninguém conseguirá ser o primeiro classificado da Hot 100. Este é o título vitalício de Ricky. Entre 1957 e 1962, Ricky emplacou 20 canções no Top 40. Só Elvis teve mais sucesso nessa época. O seu primeiro single, com a Imperial Records, Bebop Baby, vendeu mais de 1 milhão de cópias. Ainda antes do lançamento, já tinha 750 mil pré-encomendas. O seu contrato era igualmente extravagante. $50 mil, garantidos por 5 anos, além de controlo total sobre as suas músicas e a arte dos seus álbuns. Isto era inédito para um adolescente. O dinheiro proveniente destes sucessos também não parou de fluir. A televisão continuou a promover os seus discos. Em 1960, o Clube de Fãs Internacional de Ricky Nelson já contava com 9 mil filiais em todo o mundo. Ricky não era apenas rico, estava em todo o lado. Em 1959, provou que também sabia representar. Protagonizou o filme Rio Bravo, com John Wayne e Dean Martin. O seu papel como Colorado Ryan valeu-lhe uma nomeação para o Globo de Ouro de Ator Revelação. Mas, embora a sua prestação tenha sido elogiada, algo mais chamou a atenção os seus gastos. Ricky vivia em grande estilo. Fatos por medida carros de luxo, clubes VIP. Estava profundamente envolvido com a elite de Hollywood. Dizia-se que recebia uma mesada de $5 mil, o que equivaleria a cerca de $50 mil hoje. Este papel impulsionou a sua carreira, mas também revelou o seu gosto pela vida de luxo. A fama não lhe estava apenas a trazer dinheiro, estava a mudá-lo. Ironicamente, 1961 deu-lhe também um dos seus maiores êxitos, Traveling Man. Sam Cooke foi o primeiro a recusá-la. Não achava que combinava com ele. Ricky arriscou e provou que todos estavam enganados. A canção chegou ao primeiro lugar em abril
e vendeu mais de 1 milhão de cópias em poucas semanas. O lado B, Hello Mary Lou, também se tornou um sucesso. 2 grandes êxitos num único disco. Rick tinha um ouvido apurado para as músicas que os outros não percebiam. Foi uma das últimas grandes vitórias, antes de tudo mudar. Nos bastidores, estava a ficar frustrado. Os músicos de estúdio mais experientes que participavam nos seus álbuns não respeitavam o rock and roll. Alguns recusavam-se a tocar da forma que ele queria. Um deles chegou a dizer-lhe: "Miúdo, isto não é música." Então Rick despediu-os. Montou a sua própria banda, com jovens músicos que acreditavam no som que ele procurava. Custou-lhe caros salários e equipamento viagens, mas deu-lhe o controlo. Um desses novos membros da banda era James Burton, que viria a tornar-se uma lenda por mérito próprio. Não se tratava apenas de som, mas sim de respeito. Rick não aguentava mais ser tratado como um fantoche, mas nenhum controlo conseguia impedir o que aconteceu a seguir. Em 1964, os Beatles invadiram a América como um tsunami. A sua atuação no The Ed Sullivan Show, em fevereiro, mudou tudo. Em abril, ocupavam todas as 5 primeiras posições da tabela da Billboard. Elvis teve dificuldades, assim como todos os outros. Ricky não foi exceção. A sua canção, For You, nesse ano mal chegou ao top 40. A magia estava a desvanecer-se. A invasão britânica não trouxe apenas música nova, redefiniu as regras. Rick Nelson já era uma estrela da música quando conheceu Chris Harman, de 16 anos, no Natal de 1961. Tinha 21 anos, era filha da lenda do futebol americano Tom Harman e da atriz Elise Knox, e irmã da futura estrela da TV Mark Harmon. Em teoria, pareciam o casal de sonho de Hollywood, famosos, atraentes e criados sob os holofotes. Mas esse sonho transformou-se num longo e doloroso pesadelo. Desde o início, que Rick estava sob pressão. O seu pai Ozzy controlava suas finanças. Chris, criado no luxo, queria um estilo de vida extravagante. Rick tentou acompanhá-lo, mas os gastos nunca pararam. Casas, carros, roupas de marca e férias exóticas drenavam a sua conta bancária ano após ano. No final da década de 1970, Rick estava falido. O conto de fadas desmoronara-se. Quando se casaram a 20 de abril de 1963, não foi propriamente romântico. Foi um casamento à pressa. Chris já estava grávida e os seus pais católicos insistiram numa cerimônia rápida. Rick, que não era católico, teve de assinar um compromisso formal, prometendo educar os filhos na fé. Não foi uma escolha. Dele foi uma exigência. Teve de frequentar aulas de catolicismo e seguir os rituais só para manter a paz. O casamento deveria ser uma celebração, mas nos bastidores tudo girava em torno do controle da pressão e de dar um espetáculo ao mundo. Essa pressão nunca diminuiu. Estranhamente, os pais de Rick adoravam Chris. Tinham rejeitado todas as outras raparigas com quem ele namorara, mas não ela. Ficaram entusiasmados por unir as famílias Nelson e Harmon. Chris tinha a imagem certa, elegante e influente e da realeza de Hollywood. Parecia uma combinação perfeita, mas essa ilusão dissipou-se rapidamente. Rick, que sempre seguiu as rígidas regras financeiras do pai, tinha agora uma mulher que queria tudo o que o dinheiro podia comprar. Não faziam orçamento, simplesmente gastavam. Quando a carreira de Rick arrefeceu em meados da década de 1970, as contas não pararam. O Chris queria que ele ficasse mais em casa. Rick precisava de continuar em digressão. Estava emocional e financeiramente exausto. O casamento que um dia impressionou toda a gente terminou com uma conta de honorários de $1 milhão. Depois do casamento, Chris ainda acompanhou Rick nas aventuras de Ozzy e Harriet. Interpretava-se a si própria no programa e gerava o seu próprio rendimento. Mas 2 salários significavam mais gastos. Nenhum dos dois sabia poupar. Estavam rodeados de agentes assistentes e contabilistas, mas ninguém estancava a sangria. Rick, que antes seguia à risca
as rígidas regras financeiras do pai, estava agora a desperdiçar tudo para manter o estilo de vida. Chris, sentindo-se presa num mundo televisivo ilusório e num casamento em ruínas, começou a afastar-se. Por esta altura, já era tarde demais. O sonho de Hollywood transformou-se num colapso financeiro em câmara lenta. Em 1965, Rick e Chris fizeram juntos um filme chamado Amor e Beijos. O pai dele realizou o filme. A história era sobre dois adolescentes que fogem para casar e têm dificuldades em conviver com os pais do noivo. O enredo era leve, mas a realidade era sombria. Os seus problemas da vida real já estavam a afetar o trabalho deles. Os críticos consideraram a escolha do elenco inspirada, mas ninguém percebeu o quão realista era o filme. Rick interpretava um estudante do ensino secundário mesmo tendo 25 anos. A prestação de Chris recebeu poucos elogios. Nos bastidores, o seu casamento estava a desmoronar-se. Ozzy usou o filme para expor problemas pessoais, colocando dramas íntimos no ecrã, de uma forma que parecia mais dolorosa do que divertida. Foi constrangedor, desconfortável e profético. Em 1969, Rick estava desesperado para escapar ao passado. Formou a Stone Canyon Band para se reinventar. Misturando country e rock antes de ser moda, recrutou Randy Meisner, que mais tarde se juntaria aos Eagles. A banda tinha potencial, mas o momento foi difícil. Rick passou de ser cabeça de cartaz em grandes salas de espetáculos para atuar em clubes minúsculos por pouco dinheiro. Meisner saiu dizendo que não estava a ganhar dinheiro e sentia-se estagnado. Os álbuns Rick Sings Nelson e In Concert estavam à frente do seu tempo, mas não venderam bem. Rick procurava a liberdade artística enquanto via a sua fama e as suas finanças desaparecerem. Estava determinado a provar o seu valor como músico, mesmo que isso lhe custasse tudo, e quase o custou. Chegou então o momento que o despedaçou. 15 de outubro de 1971, Madison Square Garden. Um espetáculo de rock and roll. Rick apareceu à espera de ser amado, mas foi vaiado. Tirou o It's a Rick, tentando seguir em frente com um novo som. Tocou Honky Tonk Women. A plateia queria os êxitos antigos. Alguns disseram que não se tratava da música. Culparam a ação da polícia na multidão. Mas Rick acreditava que a mensagem era clara. Não queriam o novo Rick. Saiu do palco, humilhado, e assistiu ao resto do concerto a partir dos bastidores. Eventualmente, foi convencido a voltar e tocar os clássicos. O público finalmente aplaudiu, mas o mal já estava feito. Aquela noite partiu algo dentro dele, mas daquele desastre surgiu uma surpresa. Em 1972, Rick escreveu Garden Party. Foi algo pessoal. Foi cru. Foi real. O refrão dizia tudo. Não pode agradar a todos, por isso precisa de se agradar. Esta música tocou-me profundamente. A canção alcançou o 6º lugar na Billboard Hot 100 e ganhou o disco de ouro. Por um instante, Rick estava de volta. Foi o seu primeiro êxito no Top 10 em quase 10 anos. Os fãs que já o tinham descartado cantavam agora junto. Mas não durou muito tempo. Os singles seguintes, como Palace Guard, não tiveram sucesso. Em 1974, a sua editora não sabia o que fazer com ele. Álbuns como Windfall falharam. Começou a atuar em parques de diversões e a aceitar pequenos papéis na televisão. A MCA dispensou-o. Garden Party tornou-se tanto uma vitória como uma despedida. Rick Nelson já foi o menino bonito da pop americana. Mas em meados da década de 1970, a sua vida estava fora de controle. O seu casamento com Chris Nelson estava a desmoronar-se, sustentado apenas pelas aparências. Rick estava em constante digressão, tentando acompanhar o estilo de vida extravagante que levavam. Escolas privadas, casas de luxo e uma montanha de miçangas. Mas quanto mais trabalhava, mais distante se tornava. Chris sentia-se abandonado. Rick sentia-se encurralado. As conversas transformaram-se em discussões, e a casa que tinham construído tornou-se um campo de batalha.
Em 1977, após mais uma longa digressão, Rick regressou a casa na esperança de encontrar um ambiente acolhedor. Em vez disso, viu-se trancado para fora. Chris tinha transferido todos os seus pertences para uma casa alugada. E quando lá chegou, ela estava lá dentro, com 2 cheerleaders dos Los Angeles Rams. Rick ficou chocado. Humilhado, aquele momento deixou tudo claro, não havia volta a dar. Chris alegou que o fez pelas crianças, culpando o alegado consumo de drogas por parte de Rick. A equipa de Rick negou tudo, mas o mal já estava feito. O seu casamento estava irremediavelmente destruído. Em 1980, tentaram novamente. Rick comprou a antiga mansão de Errol Flynn em Mulholland Drive por $750 mil. Era para ser um novo começo, mas Chris exigiu que abandonasse a música e se tornasse ator. O Rick não podia. Estava a afundar-se em dívidas e precisava de fazer digressões só para sobreviver. A mansão não lhe trazia paz. Isso aumentou o estresse. Corriam rumores de que a casa estava assombrada. A família ouvia ruídos, as luzes piscavam. E o dinheiro continuava a escorrer pelo cano abaixo. A casa de sonho transformou-se em um pesadelo. O divórcio tornou-se conturbado. Chris acusou Rick de abuso de drogas e de ser um pai inapto. Ela disse que os filhos deles morreriam se ela ficasse. Rick contrapôs, acusando-a de abuso de álcool e deixando as crianças aos cuidados da equipa. A batalha judicial arrastou-se por 5 anos. Mais de $1 milhão foram gastos só em advogados. Ambos os lados estavam emocionalmente devastados, e as crianças estavam no meio, a observar os pais a destruírem-se mutuamente. No final de 1982, tudo acabou. O divórcio foi finalizado. Rick foi condenado a pagar $4 mil por mês de pensão de alimentos. Tinha a guarda partilhada dos seus 4 filhos, cujas idades variavam entre os 8 e os 19 anos. Mas estava quase falido. A batalha judicial esgotara-o. Ele continuou em digressão, noite após noite, apenas para conseguir manter os pagamentos em dia. O peso emocional de tudo isto nunca diminuiu. A sua saúde piorou. O seu ânimo se apagou. E a felicidade que outrora conhecera parecia ter desaparecido para sempre. Em 1985, Rick ansiava desesperadamente por uma reviravolta. Mas havia um problema. Ele detestava voar. Mesmo assim, recusava-se a viajar em autocarros de turismo. Assim, comprou um avião, usado por $118 mil. Era um Douglas DC-3, de 1944. Tinha pertencido a Jerry Lee Lewis. Rick achou que isso lhe pouparia dinheiro e lhe daria privacidade. Mas o avião era um desastre. Os motores eram pouco fiáveis. As peças partiam com frequência. E a banda teve de o empurrar para fora da pista mais do que uma vez. Toda a gente tinha medo daquele avião. A mulher do guitarrista Bob Neal implorou-lhe que não voasse naquela aeronave. O baixista Patrick Woodward já tinha sobrevivido a 2 aterragens de emergência. O pianista Andy Chapin também não queria embarcar, mas Rick ignorou todos os avisos. Ele precisava do dinheiro. Não podia cancelar os concertos. Em setembro, uma falha no motor obrigou-o a perder o Farm Aid. Uma grande oportunidade. A 31 de dezembro de 1985, o avião atrasou-se durante horas devido a outra avaria mecânica. Mesmo assim, Rick embarcou. Estavam a voar para Dallas para um concerto de Ano Novo. Algures sobre o Texas, a cabine, começou a tomar conta do fumo. O nevoeiro era tão denso que os pilotos não conseguiam ver os instrumentos. O piloto principal, Brad Rank, foi obrigado a colocar a cabeça fora da janela lateral para voar às cegas. Por volta das 17h14, o avião despenhou-se num campo a apenas 3 quilômetros de uma pista de aterragem perto de DeKalb. Testemunhas disseram que a aeronave libertava fumo negro e voava de forma irregular antes de atingir algumas árvores e explodir em chamas.
Os destroços ficaram espalhados por mais de 150 metros. Os únicos sobreviventes foram os pilotos que escaparam pelas janelas da cabine. Todos os outros 7, incluindo Rick, morreram no incêndio. Rick tinha apenas 45 anos. A sua noiva Helen Blair estava com ele juntamente com 5 membros da sua banda e da sua equipa. O técnico de som, Donald Clark Russell, o pianista Andy Chapin, o baterista Rick Intveld, o guitarrista Bobby Neal e o baixista Patrick Woodward. O acidente foi tão horrível que as autoridades precisaram de autópsias para identificar os restos mortais. O mundo da música ficou chocado. Nelson tinha sido um dos maiores ídolos adolescentes da sua época. E agora, poucas horas antes de 1986 tinha partido. O que aconteceu a seguir foi ainda mais complicado. As finanças de Rick estavam um caos. Tinha se divorciado da sua mulher Christine Harmon e tinha 4 filhos, Tracy, Gunnar, Matthew e Sam. Esteve noivo de Helen Blair, mas ela foi excluída do seu testamento. O mesmo aconteceu com a sua ex-mulher e com a sua mãe. Pior ainda, o espólio tinha alegadamente uma dívida de cerca de $1 milhão devido aos gastos de Rick, aos honorários dos advogados e ao custo de manutenção do DC-3, antigo que o matou. Durante algum tempo, as pessoas pensaram que Rick tinha morrido sem deixar testamento. A sua ex-mulher alegou não ter encontrado o testamento e tentou assumir a herança. Mas o irmão de Rick, David Nelson, apresentou posteriormente um testamento datado de apenas 4 meses antes do acidente. Isso mudou tudo. O testamento nomeava apenas os 4 filhos de Rick como herdeiros e designava David como executor. Ainda assim, com tantas dívidas, não era claro se sobraria algo para herdar. Christine não encarou a situação com ligeireza. Ela tentou reclamar parte do seguro de vida de Rick, apesar do divórcio. Ela também contestou judicialmente a legitimidade de David como testamenteiro. A batalha legal rapidamente se tornou feroz. Acusações de consumo de drogas, negligência parental e irresponsabilidade financeira vieram a público, algumas datadas de há anos. Mais de $1 milhão já tinha sido gasto apenas com o divórcio. Agora, os advogados estavam de olho no que restava. Depois veio um choque ainda maior. Rick teve outro filho. O seu nome era Eric Jude Crew e nasceu após um breve caso que Rick teve com uma mulher chamada George Ann Crew em 1980. Inicialmente, Rick negou ser o pai, mas um exame de sangue ordenado pelo tribunal em 1981 provou o contrário. Foi condenado a pagar $400 por mês de pensão de alimentos-valor, que, segundo consta, deixou de pagar passado algum tempo. No seu testamento, Rick alegou que a paternidade era contestada e excluiu Eric por completo. Após a morte de Rick, George Ann lutou pela parte da herança que cabia ao filho, mas o tribunal confirmou o testamento. O Eric não recebeu nada. Ao mesmo tempo, os pais de Helen Blair apresentaram um processo por homicídio voluntário. Alegaram que o acidente de avião foi causado por manutenção inadequada e exigiram uma indemnização. As famílias dos outros passageiros também se juntaram ao processo. Mais ações judiciais se seguiram. Os credores apresentaram reclamações. George Ann lutou pelos direitos de Eric. Kristen continuou a lutar pelo dinheiro do seguro. A propriedade parecia um navio a afundar com muitas mãos a disputar as sobras. Mas o que todos ignoravam era que a verdadeira fortuna de Rick não estava no dinheiro ou nas propriedades, estava na sua música, o seu catálogo e os direitos de autor, especialmente os de formatos digitais, como o streaming, valiam uma fortuna escondida. O problema era que as editoras discográficas estavam silenciosamente a roubar esse dinheiro. Em 2011, os herdeiros de Nelson processaram a Capitol Records exigindo entre 100 e 250 milhões de dólares. O processo acusava a Capitol de ocultar rendimentos não correspondentes dinheiro que, segundo a empresa, não podia ser ligado a artistas específicos e de pagar um valor inferior ao devido aos herdeiros de Rick nas vendas digitais. A Capitol vinha utilizando deduções sem sentido,
como taxas de quebra destinadas a CD ou vinis físicos aplicadas a downloads digitais. Os herdeiros alegaram que se tratava de fraude. Milhões estavam a ser desviados por meio de truques contabilísticos obsoletos. A Capitol também se recusou a fornecer dados de auditoria completos. O resultado: os herdeiros de Rick não conseguiram verificar quanto lhes era realmente devido. Em 2014, o caso foi resolvido. A Capitol concordou em pagar um valor não divulgado e prometeu maior transparência daqui para frente. A equipa jurídica considerou a decisão uma vitória histórica. Mas não foi só. Em 2020, os herdeiros processaram a Sony Music. Desta vez, o processo focou-se no streaming internacional. A Sony foi acusada de reduzir os royalties ao impor taxas entre empresas do mesmo grupo, o que significava que os escritórios da Sony cobravam uns aos outros e reduziam os pagamentos. O resultado: até 68% de alguns royalties desapareciam antes de os herdeiros de Rick verem um único cêntimo. O acordo foi enorme: 12,7 milhões de dólares, mais um aumento de 36% nos direitos de autor de streaming daqui para a frente. Os filhos de Rick começaram finalmente a ver o dinheiro real do legado do pai.